Oi, gente, que bom ter vocês aqui comigo novamente para mais uma aula sobre relacionamentos. Você tem dificuldade para acessar as pessoas que você convive? Para conversar melhor com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge? Pois é, eu quero te mostrar que existe uma forma da gente descobrir a real necessidade do outro e como é que o outro se sente amado. Não somente o seu par, mas também a sua família, que você convive, as pessoas que você escolheu amar nessa vida. Eu sou Náshia Lacerda, especialista em relacionamentos. Vem comigo para mais uma aula. Depois de bastante tempo atendendo casais e família no consultório, eu entendi que não existe um grande problema que causa a separação das famílias. Ou ainda, que às vezes ficam casados, mas por conveniência ou vinculados até mesmo pelo ódio. Ou ainda estão presentes na mesma casa, mas apenas como moradores de uma república. O que faz com que isso aconteça são pequenas coisas do dia a dia, desgaste do tempo, que deixa que o outro guarde o seu rancor, a sua decepção, não fale, mas de vez em quando aparece em forma de ressentimento. É por isso que hoje eu vou te falar uma coisa que ajuda demais na resolução dos problemas. Você consegue ativar o melhor lado do outro se você souber a linguagem do amor que ele tem. Existe um livro bem conhecido, chama-se As 5 Linguagens do Amor. Você talvez até já leu, mas hoje eu vou te trazer ele de um jeito mais simples, didático e que funciona. Você vai descobrir qual é a sua linguagem e também a do outro, e vai poder conversar sobre isso. Os dois podem falar quando é que se sentem efetivamente amados. Porque uma pessoa que se sente amada, é claro que ela vai demonstrar mais o seu melhor lado junto do outro. E às vezes você faz o que você acha que é certo, o que você acha que ela quer, mas não é exatamente aquilo que ela precisa. Ainda sendo uma das 5 linguagens do amor, não é a que fala mais alto dentro dela. Lá no livro, ele fala que existe atos e serviços, presentes, as pessoas que gostam de tempo de qualidade, toque físico. E aqui nós vamos falar exatamente dessas, mas com uma linguagem um pouquinho mais diferente. Vamos lá? Vamos aprender juntos? Vem cá comigo. Vamos fazer assim, ó. Escrever aqui, te amo. Ok? O T é toque físico. Tá captando aí? O E, elogio. O A, de atenção. M, mimos. E o O, de obrigações. Na linguagem lá do livro, existe exatamente assim: toque físico. Aqui no elogio, ele fala que são palavras de afirmação, que é a mesma coisa do elogio. Atenção, ele diz tempo de qualidade. Mimos, ele chama de presentes, presentes materiais. No O de obrigação, ele diz prestação de serviço. Veja, é a mesma coisa, mas eu coloquei nessa sigla te amo para você nunca se esquecer. E quando você for conversar com o seu cônjuge ou com os seus filhos, você vai se lembrar que o T é de toque físico. São aquelas pessoas que gostam mesmo do contato. Se ela estiver longe, ela não vê a hora de chegar e dar aquele abraço, aquele beijo. Ela gosta de receber tudo isso. O E, que são as palavras de afirmação, são aquelas pessoas que gostam de escutar um elogio. Se sentem amadas, admiradas, queridas pelo outro, quando ele chega e diz assim: nossa, como sua roupa ficou bem em você, como você está elegante, como você é um profissional competente, como você é esforçado, você dá o melhor para a nossa família. Não tem problema se você falar isso sozinho ou na frente dos outros. O que importa é que essas palavras existam na relação. E depois, nós temos aqui o A. Atenção, tempo de qualidade. São aquelas pessoas que, se você pegar o celular e falar assim, ó, pode ir falando que eu tô prestando atenção em você, ela se sente extremamente ofendida. É como se fosse contra ela que você estivesse fazendo, porque é pessoal, é a principal linguagem do amor dela. Então, jamais vai fazer a comida e fala pro outro ficar falando com você
quando a linguagem do amor dele for tempo de qualidade e atenção. Quando você estiver conversando com ele, larga tudo e diz assim: vem, pode falar que eu tô te ouvindo. Você tem que olhar para ele e aí sim ele vai sentir que ele está sendo importante, que você está escutando. Não adianta você falar para essas pessoas assim: pode falando que eu não ouço com os olhos, eu ouço com os ouvidos. É uma grande ofensa para quem tem essa linguagem do amor, que é de tempo de qualidade. Ou seja, aqui na nossa linguagem é o A de atenção. E depois tem o M de mimos. São aquelas pessoas que gostam de receber um presentinho. Pode ser que você chegue com uma borracha, mas você sabe que ela coleciona borracha. Então você trouxe, você se lembrou. Pode ser que você chegue com uma laranja, mas é a laranja que ela gosta, é a fruta preferida. Pode ser que você viajou para uma viagem, estava sem dinheiro, mas de repente você viu um chaveirinho bem pequenininho lá de R$1. Trouxe, entregou, pronto, conquistou. Porque essa é a linguagem dela. Não é o valor monetário em si, mas a lembrança que você teve faz ela se sentir amada e importante. E depois, obrigações na nossa linguagem. Lá no livro, prestação de serviço. São aquelas pessoas que valorizam demais quando você lava uma louça para ela, quando você tira um tempinho para ajudar com as crianças, quando você se compromete em buscar as crianças na escola ou pagar a água, pagar a luz e você não faz, é pessoal. Você não a ama, porque a linguagem dela é essa. Então ela valoriza demais as prestações de serviço. Que você faça as suas obrigações do jeito que você falou que ia fazer. Que você ajude nas necessidades do dia a dia, de rotina que ela tem. Ela se sente amada, acolhida, preferida por você. Então, gente, essas são as linguagens do amor que faz com que muda qualquer relacionamento se você estiver disposto a ficar junto, unido pelo vínculo da admiração. Pelo vínculo que Deus fez. Ele criou o amor. O amor não vem de outro lugar se não for de Deus. Se não fosse Deus, a gente nem saberia o que é amar o outro. Então, se você quer que dê certo as suas relações, se esforce para descobrir qual que será que é a linguagem do amor dos seus filhinhos, de cada filho. Sabe, aconteceu esses dias no consultório, uma mãe que fazia de tudo pela filha. Acolhia, ajudava financeiramente, dava presente. Mas essa linguagem do amor da filha dela era toque físico. E essa era a dificuldade dessa mãe. Ela não gostava que mexia no cabelo dela e também não mexia no cabelo dos outros. Porque ela não gosta disso. Então, ninguém vai gostar. O que ela menos precisava era de um abraço. Porque a linguagem do amor dessa mãe era elogio. Então, não precisa me abraçar. Não precisa me beijar. Fale comigo que já tá bom. Me elogie. Quando eu fizer um prato, uma comida gostosa, fale que tá boa. Jamais coloque um defeito. Porque eu sou melindrosa, eu gosto de elogio. Em compensação, essa filha precisava de abraço só, não precisava de palavras, não precisava de presente, nada disso. Ela queria muito o colo da mãe. O toque, o beijo, o aperto de mão, dar um cheirinho. Quando nós descobrimos isso juntas no processo terapêutico, mudou muito um relacionamento que a gente achava que era problemático, que havia problemas ali. Não, a gente só precisava fazer uma grande descoberta. Então, gente, parece meio óbvio isso que eu tô falando, né? Parece que isso não soluciona as coisas. Ah, mas eu vou descobrir a linguagem do amor. Será que isso vai fazer tanta diferença na minha vida? Eu te garanto que faz. Desde que você esteja disposto a fazer isso por você. E, consequentemente, agradar quem tá do seu lado. Porque se você se colocou numa relação, eu tenho certeza que não é pra fazer ela dar errado, né? É porque você tem um futuro. Você quer um bom futuro para você, você quer um bom futuro para sua família. Então invista nas pequenas coisas. Regue o seu relacionamento como quem cuida de um jardim. Eu particularmente gosto muito de flor, mas eu sei que as flores dão trabalho. Você coloca uma semente na terra e você não pode largar lá, porque senão dá praga, mato, precisa de água, precisa de sol, precisa de poda. Assim é qualquer relacionamento que você estiver envolvido e que queira que funcione. Se você largar a mão, você pode ter certeza que a chance maior, caso você abandone, é de dar errado. Naturalmente,
as coisas não vão dar certo. Precisa de investimento diário, constante. Então, se você descobrir qual a linguagem do amor da sua família, das pessoas que você quer perto de você, eu tenho certeza que a sua relação vai ser mais prazerosa para você mesmo e para o outro. Fica comigo, porque aqui sempre tem aula nova, de um jeito diferente, descontraído e bem didático. Hoje nós temos um tema bem interessante. Pelo menos quando eu abro a caixinha de pergunta, toda semana eu recebo dezenas de dúvidas sobre o relacionamento da nora e da sogra. E, é claro, no meio disso existe o filho, né? Será que é o filhinho da mamãe? Será que o problema é entre duas mulheres que se tornam rivais? E como é que a gente resolve tudo isso? Tem uma forma certa? Ou é a mãe que é uma megera mesmo? Ou é a nora que não sabe se colocar no lugar dela? Vamos ver tudo isso? Vem comigo, eu sou Nastia Lacerda, especialista em relacionamento, e eu tô aqui hoje para falar de um papo bem interessante. A nora, a sogra e o filhinho. Tanto as dúvidas da caixinha de pergunta ou as queixas do consultório são do tipo: a mãe do meu marido interfere em tudo. Se deixar, ela escolhe até o que a gente vai comer. Quer administrar o nosso dinheiro, controla a vida dele, se intromete. Quando eu vejo, ela tá dentro da minha casa, quer fazer viagem junto, quer saber quanto a gente ganha. E daí entra uma questão bem complexa. Porque será que isso aconteceu só depois que esse homem casou? Ou ele já veio de uma relação assim? Será que o problema é essa nora? Será que o problema são duas mulheres que disputam o mesmo homem? Será que uma não sabe assumir o seu papel de esposa? Será que a outra que não sabe cuidar da vida dela? Ou será que é este homem que é favorecido por essa mãe e também por essa mulher e fica dividido entre esses dois mundos e não consegue se posicionar e cortar, romper esse cordão umbilical? Bom, gente, na verdade, existe uma relação antes da mulher chegar, que é mãe e bebê. Como é que foi essa história? Existem algumas mulheres que têm traços narcisistas. Como mãe, elas se apresentam assim. São mulheres que querem controlar a vida dos filhos. E elas trocam esses filhos de lugar. Ao invés de tratá-los como filhos, de dar autonomia, independência, que tudo isso ajuda a ter uma boa autoestima, ela faz o contrário, com que ele seja dependente dela, da aprovação dela, do elogio dela. E dificulta demais o desenvolvimento dessa criança. Em contrapartida, o que ela faz com esse esposo, com esse pai do filho dela? Ela ignora. É como se ele fosse invisível na relação. Ela o julga incompetente para ser marido e para ser pai. Então vocês entendem que isso pode vir de uma dificuldade do casamento desta mulher, que ela não soube resolver. Esse filho chega e ela se apropria como se ele fosse o marido. E aí começa a inversão de papéis. E esse marido, ele tem um papel para exercer como pai, como homem, mas ele não consegue mais acessar essa mulher. E ele não consegue mais ser autoridade na vida deste filho. Então ele vai cuidar da própria vida, muitas vezes ele foge desse casamento, se torna um beberrão, ou trabalha demais, ou vai jogar, ou arruma outra mulher, enfim. Pode ser que ele fuja para outras coisas para não estar do lado dessa relação onde existe outro homenzinho ali que supre as necessidades desta mãe. E aí, esse menino ganha com isso, porque ele também tem ganhos secundários, benefícios. Essa mãe olha para ele como o homenzinho da vida dela, apesar de não lhe dar independência suficiente, de não construir uma boa autoestima. Este menino ganha por ser o filhinho da mamãe. Aí um dia ele cresce e vem as necessidades diferentes de uma criança. Necessidade de receber afeto, sexualidade. E ele conhece uma moça e aí ele diz que vai se casar com ela. Mas essa mãe já é casada com esse filho. Como é que ela vai receber essa notícia? A rival é essa mulher. E essa mulher entra no meio dessa relação. E ela pensa que é tudo muito interessante entre essa mãe e esse filho, porque é muito xodó, é muito amor. Mas ela não percebe de fato tudo que já aconteceu no casamento desta mulher para que chegasse a atingir esse filho. Com o tempo, as coisas tendem a piorar. Porque essa mãe tem uma relação íntima com esse homem. E esse homem quer ter uma relação íntima com as duas. Ele não quer perder esse olhar da mãe.
Até porque, se aconteceu tudo isso na infância, ele sofreu chantagens emocionais também. Se você não fizer isso, você me perde. Se você não fizer isso, eu vou morrer. Se você não fizer isso por mim, você não é mais meu filho. Coisas desse tipo que são abusivas e características de perfil narcisista. Então, ele vive pensando, poxa, por que elas não se entendem? Qual que é a dificuldade dela gostar da minha mãe gostar dela? Afinal, são as duas mulheres da minha vida. Só que uma oferece o papel de mãe e outra de mulher. Então, quem é que tem que resolver essa situação? Pode ser uma situação delicada que começou há muitos anos atrás. Mas quem tem que resolver não é esta mulher com esta outra mulher, que é a mãe. Não tem que existir essa guerra entre nora e sogra, porque são funções totalmente diferentes. Quando um homem se casa, ele não perde sua mãe. Continua tendo mãe, mas a mãe não pode lhe oferecer aquilo que a mulher lhe oferece. E a mulher não pode lhe oferecer aquilo que uma mãe oferece para um filho. São coisas totalmente diferentes e que ele precisa deixar claro qual é o lugar desta esposa na vida dele. Enquanto o homem não fizer isso, vai existir uma guerra. Então, existe realmente um problema entre essas duas mulheres? Pode ser que essa sogra deteste a existência dessa mulher e ache que todos os comportamentos ou as tentativas do filho de se afastar dela seja culpa da mulher. Mas eu não sei se realmente a gente está falando de ódio. Talvez nós estejamos aqui falando de uma relação patológica entre mãe e filho, onde esse filho assumiu a responsabilidade de ser pai de uma família, portanto ele precisa também assumir a responsabilidade de dizer: mãe, este lugar não é seu, este lugar é da minha esposa. Mãe, você não precisa saber disso. Mãe, você não precisa viajar com a gente. Mesmo se essa mãe não estiver mais casada, mesmo se essa mãe estiver dependendo de certa forma da ajuda desse filho, mesmo se essa mãe estiver morando junto com a família, ainda assim, esse filho precisa dizer: mãe, nós vamos lhe ajudar naquilo que você necessita, necessidades físicas, necessidades básicas, te levamos para o médico, fazemos aquilo que é possível. Acontece que a mulher desta casa, a mulher da minha vida hoje, é a que eu escolhi e está aqui do meu lado. Você é apenas a minha mãe, que já é muita coisa e é muito importante para mim. Mas não distorça as coisas. Veja como isso é muito mais do homem e da postura que ele precisa exercer, romper esse relacionamento que foi abusivo, que foi de muita chantagem, que prejudicou a autoestima dele a tal ponto que hoje ele fica com dificuldade para colocar a mãe no lugar dela. Mas ainda assim, quem precisa resolver essas questões é este homem. É este homem que escolheu amadurecer, que escolheu despertar, que escolheu viver a própria vida e ainda assim preservar o amor materno. Acontece que muitas vezes esse homem, ele quer ganhar as duas coisas. E aí ele coloca uma contra a outra. E isso é complicadíssimo, porque daí vai ficando assim: minha sogra tem problema, minha nora tem problema, minha nora não gosta de mim, minha nora não deixa eu ver meus netos. E aí esse homem fica no meio dessa confusão, perdido, porque ele não assumiu a responsabilidade que ele tem de resolver, mas ele leva e traz. Aí realmente configura um menino. A mulher acha esse homem um banana e a mãe o meu filhinho que eu preciso acolher, porque tem uma megera que casou com ele, que quer roubar ele de mim. Compreende, gente, como que essa história precisa ser resolvida sim, porque é capaz de destruir um casamento, uma relação, porque dá a impressão que ele é mais casado com a mãe do que com a mulher. Então, quem é que precisa resolver e posicionar? É o homem. Então, o que eu diria para uma nora que está sofrendo com isso? Coloque seu marido para resolver as coisas com a mãe dele. Ele é filho dela. Portanto, quando você chegou, essa história já existia. Você pode ter certeza que houve uma infância aí e que houve coisas que você não sabe e que talvez nem ele tenha percebido ainda. Mas que mesmo assim não é o seu lugar de ir lá arrumar encrenca com a sua sogra, com o seu sogro, com a família toda. Não. Coloque-se no seu lugar de mulher. Valorize esse posto que você tem. E diga para o seu marido e resolver as questões emocionais que ele pode estar trazendo desde a infância.